Bom dia, turma do sexto ano. Hoje a gente já começa com a nossa videoaula de literatura, tá bom? Essa semana a gente não tem apresentação de literatura, mas por que eu já estou fazendo esse vídeo hoje, na terça-feira? Porque nossas apresentações serão no início da semana que vem. Então, se eu deixar para mandar no início da semana que vem, vai ficar praticamente no mesmo dia. Então, não vai dar tempo de vocês se prepararem. Por isso que vocês estão recebendo esse vídeo hoje, tá? Então, se preparem, façam as leituras, porque elas são importantes para o desenvolvimento de vocês e para que a gente conclua o livro da melhor forma. Bom, então vamos relembrar. Olha, eu coloquei aqui essas duas capas, tá? Essa capa aqui, porque é a capa do meu livro, né? Vocês estão vendo aqui a capa do meu livro. E essa daqui que é a capa do livro que vocês têm aí. Então, a gente concluiu na nossa última aula de literatura a primeira parte da Reforma da Natureza. Porque esse livro aqui ele é dividido em duas partes. São como se fossem duas histórias, tá? Todas duas falam de reformas da natureza. Mas a gente concluiu uma, tá? E vai iniciar a segunda parte da Reforma da Natureza. Aqui no meu livro, ele tem essa ilustração aqui, que é onde termina a primeira parte e começa a outra. E aí, a gente viu que a Dona Benta, né? Isso relembrando que a gente viu semana passada. Dona Benta, Pedrinho e toda a turminha, né? Visconde, que tinha ido à Europa para resolver o problema da guerra, para trazer a paz para a humanidade, porque os ditadores não estavam conseguindo trazer a paz para a humanidade. Inclusive surgiu uma pergunta, por que nesse livro falava sobre Hitler e sobre Mussolini, e justamente porque eles eram os grandes cabeças da Segunda Guerra Mundial. E esse livro ele foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a Dona Benta, como ela conseguia gerenciar tão bem aquele sítio, eles convidaram ela para que ela pudesse resolver o problema da humanidade e trazer a paz para todos, né? Então, isso aqui, quando elas foram para a Europa, toda a turma do sítio, ficou só a Emília. A Emília chamou a Rã, que é uma amiga dela, e começaram a reformar a natureza. E aí a gente viu isso durante toda essa primeira parte, várias reformas que elas fizeram nas árvores, no peso, nas pulgas, fizeram nos percevejos, nas borboletas, no quindim. Então, vários animais foram reformados, não só animais, como também plantas, tá? E como a gente viu o peso também, a questão da gravidade também foi reformado. Mas aí no final, quando Dona Benta chegou, estava tudo muito confuso no sítio, os livros eram comestíveis, né? Com gosto de alho, cebola, como se fosse uma sopa. E aí estava tudo muito estranho, tudo. E aí a Dona Benta mandou a Emília desfazer essa história da reforma da natureza, porque a natureza é sábia, e por ela ser sábia, tudo tem uma explicação. Como, por exemplo, a história da jabuticaba numa árvore tão grande e uma abóbora numa árvorezinha rasteira. Quando a tia Anastácia foi ficar embaixo do pé de jabuticaba, uma abóbora enorme caiu na sua cabeça, gerando um galo. E aí a gente viu por que não era interessante a questão de abóboras no pé de árvore. Apesar de elas serem grandes, é um perigo maior se elas caíssem. Também elas caindo, elas podem estourar e estragar. Então toda a natureza tem uma explicação para que exista daquela forma. Quando a gente vai modificar, a gente pode mexer em toda uma estrutura. Numa cadeia alimentar, por exemplo, a gente pode modificar. Então isso não é interessante. E aí ela reformou, desreformou, né, algumas coisas que ela tinha feito. Algumas coisas não foram desreformadas, como por exemplo, os livros comestíveis, porque ela disse que os livros ruins continuariam sendo comestíveis, né? Ia deixar só os bons sem ser comestíveis. E também ela falou a questão do leite, que a reforma do leite que assobiava, né, para não derramar no fogão. E aí acabou que a tia Anastácia achou muito boa essa ideia, porque aí evitava do leite derramar e aí concordou com a reforma do leite. Então, algumas foram interessantes, mas a maioria teve que ser desreformada. E a gente termina a primeira parte. E vamos começar nessa segunda parte,
Nessa segunda parte, continua a reforma da natureza, só que ela é mais focada nos animais, tá? Ela é bem mais focada nos animais. E a gente tem como protagonistas, na primeira parte, a Emília e a Han, e na segunda parte, os protagonistas, ou seja, os principais, são a Emília, mais uma vez, né, a bonequinha arrebitada, porque ela, narizinho, tem o nome narizinho por ter o narizinho arrebitado, mas mais arrebitada do que a Emília não existe, né? Então, a gente tem a Emília e o Visconde, eles são os protagonistas aqui dessa segunda parte. A Emília sempre é a principal de todas essas histórias, ela é que se envolve em todas as traquinagens que eles fazem no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, a gente vai começar a ler. A gente vai ler 4 partes, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui no livro e vou mostrar aqui no roteiro quem são as pessoas responsáveis. Bom, a gente tem aqui, ó, o laboratório do Visconde. Então, a gente já vê aqui que o Visconde protagonizando aqui. Observa aqui no meu livro, a gente tem figuras do corpo humano. Então, a gente vai observar várias questões relativas a glândulas do corpo humano, tá? Então, vai ser bem importante para ciências, vocês vão aprender muitas coisas de ciências nessa leitura. Depois a gente tem os estudos, tá? Os estudos. A pulga gigantesca. A pulga gigantesca, a gente já vê que tem uma reforma aí bem estranha, né? Uma pulga gigantesca. Aqui a gente tem, ó, o laboratório do Visconde, que ela é dentro de uma casca de pau. E eles estão aqui, o Visconde e a Emília. Como eles são pequenininhos, gente, porque o Visconde é um sabugo de milho, né? E a Emília é uma boneca, eles são pequenininhos. Então, eles cabem em qualquer buraquinho. E a gente também tem o capítulo da 94opeia. Acho que vocês conhecem a centopeia, mas a 94opeia só tem aqui no Monteiro Lobato, tá? Aqui tem a imagem dela, da 94opeia. Tem ela aqui também, ó, bem grandona, gigantona, junto com o Pedrinho, tá? Pronto, então a gente tem esses capítulos aqui que vão ser trabalhados agora nessa nossa aula da semana que vem, tá? Eu vou mostrar para vocês agora quem são os responsáveis pelos capítulos, para apresentar. Bom, então agora nessa semana que vem, a gente vai trabalhar, né, esses 4 primeiros capítulos da segunda parte da Reforma da Natureza. Seriam os que estavam programados para o dia 27 de março, tá bom? Então, quem vai estar responsável? Então, no capítulo 1, que é o Laboratório do Visconde, Luiz, Gustavo, então é Luiz Gustavo e Gustavo Franklin e Daphne. Os estudos, Miguel e Pablo. A pulga gigantesca, Roberto, Maria Clara e Daniel. E a 94opeia, Eloá e Aldo. Esses são os que estão responsáveis para apresentar, gente. Então, é preciso que estudem e, mais importante ainda, gente, tem que entrar na videoconferência, tem que assistir às aulas, é importantíssimo. E aí vai surgir a dúvida, qual diário que a gente vai apresentar? Porque, como vocês sabem, a gente sempre inicia com um diário, né? Então, faz a explicação, a leitura de um tema. Então, a gente vai trabalhar na próxima semana com o diário de leitura 5, tá bom? Vocês já receberam essa semana o diário de leitura 6, mas preste atenção, o diário de leitura 6, ele só deve ser respondido depois que a gente apresenta o diário de leitura 5, depois que faz a leitura dos capítulos. Então, para responder o diário de leitura 5, era necessário ter lido os capítulos que a gente apresentou na última aula, porque senão você vai escrever só pelo enunciado, mas não vai fazer alguma relação com a leitura. Então, é importante que o diário seja escrito logo depois que se lê as partes referentes a ele. Então, esse aqui é o que a gente vai apresentar, porque é referente aos últimos capítulos da primeira parte. Diz assim, ó. No capítulo do livro comestível, vimos as novas ideias da Emília e da Han para os livros, que os tornaria alimentos não só para a mente, como também para o corpo, né? Porque a gente ia comer, né? Era feito com trigo, ia ter gosto de pão.
Tinha até a parte com gosto de cafezinho, que era o índice, né? Então, cada parte do livro teria um sabor. O que você achou dessa ideia? Então, vocês vão escrever primeiro o que é que vocês acharam da ideia do livro comestível. Depois de dar a sua opinião sobre o livro comestível, escreva sobre a importância dos livros e da leitura na vida das pessoas. Então, um texto com no mínimo 10 linhas. Vocês vão escrever, quem não escreveu ainda, sobre a importância dos livros. Por que é importante que nós leiamos? Que esses objetos, que são objetos de cultura, objetos de conhecimento, por que eles devem estar sempre presentes na nossa vida? O que eles trazem de bom para nós? Então, vocês vão escrever isso nesse texto. E aí eu vou falar sobre o diário de leitura, o 6, que esse 6 vocês só vão fazer depois da leitura dos 4 primeiros capítulos da segunda parte. Aí, essa semana vocês receberam, né, estão recebendo essa folha, que é o diário de leitura 6. Ele tem um espaço, que é para vocês fazerem um desenho, e logo abaixo eles têm 10 linhas para vocês escreverem o texto. Então, vocês têm que fazer as duas coisas, tá? Fazer a ilustração e fazer também o texto escrito. Então, o que a gente pede nesse diário? Imagine que você é o Visconde de Sabugosa e realizará uma experiência científica de fusão de 2 animais. Assim, escolha 2 animais e misture suas características físicas, tirando algo de um para colocar no outro e vice-versa. Em seguida, escreva um texto descrevendo que mudanças foram feitas e qual a funcionalidade de cada animal após a fusão. Então, você vai fazer essa mistura de 2 animais, tá bom? Então, vocês vão pegar um aspecto de um animal, outro aspecto de outro, criar um animal. E aí, gente, uma coisa importante é que, para vocês terem ideia de como é que isso procede, como é que acontece isso, vocês precisam ler os 4 primeiros capítulos da segunda parte, tá? Para poder terem ideia e fazer essa atividade aqui da melhor maneira possível. Porque senão vocês vão fazer de qualquer maneira, sem refletir, sem entender em relação ao livro, vão fazer errado, tá bom? E eu quero que vocês façam certo. Então, esperem. Ou então, se vocês não querem esperar para a semana que vem, quando vai ser o dia da discussão, leiam em casa. Leiam os 4 capítulos durante esses dias. Quando terminar de ler, já faz essa tarefa vocês, quem gosta de fazer com antecedência. O importante é que vocês têm que ler antes de fazer, tá? E aí, a gente se encontra para literatura na semana que vem. Essa semana a gente tem, sim, aula online, tá? Mas é para resolver exercícios de gramática, tá bom? Beijo e até a próxima.